Capítulo 324. Sobre a agilidade. Foi por causa de todos esses métodos e estilos de batalha estranhos e inesperados que permitiram a este assassino incomodar Baleze, que era uma elite de classe Lua. Por um momento, Baleze só pode tentar jogar o jogo defensivo em vez do jogo ofensivo. A essa altura, todos os cavaleiros tinham circulado cuidadosamente ao redor do filho favorito de Deus Kaká para protegê-lo. Baleze, que estava parado no ar, parecia estar preso por todas aquelas flechas, enquanto as flechas envolviam-no. Como um pequeno barco flutuando em um rio com uma tempestade, Baleze só foi protegido por seu poder sagrado. No entanto, seu poder sagrado era o suficiente. Numerosas camadas de poder sagrado branco apareciam a 1 metro à frente dele, e todas as flechas ferozes e malignas que vinham até ele não conseguiam passar por essa linha de defesa. Era óbvio que esse misterioso assassino não era páreo para Baleze em termos de poder puro. Assim que Baleze tivesse um momento para respirar e se reagrupar, esse misterioso assassino poderia começar a perder. Logo, este assassino percebeu isso também. No segundo seguinte, o assassino mudou seu método de ataque. Ele ficou parado, mas o grande arco de formato estranho, que tinha o dobro do tamanho de um arco regular, desapareceu depois que uma luz passou. O que apareceu em sua mão depois foi uma lança. A lança tinha cerca de 2 metros de comprimento e ambas as extremidades eram afiadas. Sem quaisquer padrões ou símbolos, seu corpo liso parecia uma linha fina de longe. Este assassino segurou a lança com força. Depois que ele correu para frente e acelerou, seu corpo subitamente se inclinou para frente. Com um rugido, a lança foi jogado em Baleze, que ainda estava no céu. Esta lança parecia mediana, mas na verdade era poderoso. Assim que a lança saiu da mão deste assassino, ele já apareceu na frente de Baleze. Parecia que essa lança ignorava o tempo e o espaço. Escudos de energia branca continuavam a aparecer na frente de Baleze, mas esses escudos não conseguiam parar a lança tão facilmente quanto quando pararam as flechas. Em apenas um segundo, a lança rompeu mais de uma dúzia de escudos e ficou a menos de 1 centímetro de distância do coração de Baleze. Neste momento, um longo e agudo barulho soou pelo ouvido de todos. Este era o barulho que a lança fez. A lança estava viajando mais rápido que a velocidade sônica. Foi por isso que o barulho que fez veio depois que o golpe quase perfurou Baleze. Foi uma sorte que Baleze tivesse mais de um conjunto de poder sagrado ao seu redor. Depois que a lança perfurou várias camadas de escudos de energia, ela parou de avançar. Seu poder era limitado pela força desse assassino. Enquanto as pessoas pensavam que a lança estava prestes a cair no chão, uma mudança repentina ocorreu. Elementos mágicos de relâmpagos aterrorizantes surgiram na lança, e os escudos de energia que Baleze tinha à sua frente se despedaçaram como vidro. A lança instantaneamente passou por todas as linhas de defesa do poder sagrado de Baleze, e atingiu o coração de Baleze novamente. Perigo! Senhor Baleze, tenha cuidado! Os cavaleiros no chão gritaram subconscientemente. Este assassino tinha muitas técnicas de que eles nunca ouviram falar. Os cavaleiros no chão estavam todos aterrorizados. Se eles fossem o alvo em vez de Baleze, que era uma elite da classe Lua, eles teriam morrido mais de 100 vezes. Hip! Todos os pelos de Baleze se levantaram em seu corpo. Naquele momento crítico, seu corpo se moveu inesperadamente e evitou o ataque. Ele demonstrou o poder e a dignidade incontestável de uma elite da classe Lua. Esta lança que tinha poder de raio não feriu Baleze, mas rasgou uma abertura enorme no manto dele que tinha numerosos remendos pretos e brancos. A área sob sua axila estava rasgada e a camisa branca que ele usava foi queimada pelo raio e ficou amarelada. Foi uma cena assustadora. Eu tenho que admitir que sua força é impressionante. No entanto, seu desempenho termina agora. Depois que Baleze se esquivou desse ataque letal, sua expressão se acalmou quando ele ficou no céu e afirmou. Ele já se acalmou neste momento, e ele não estava tão zangado como ele estava no começo.
Este assassino demonstrou um nível de poder que ele tinha que respeitar. Embora este assassino não fosse uma elite de classe Lua, ele era pelo menos um guerreiro de 8 estrelas. Foi nesse momento que Balese percebeu uma pequena questão que ele ignorou no começo. Este assassino estava aqui para matá-lo. Poucos minutos atrás, quando o assassino se mostrou, muitas pessoas subconscientemente pensaram que ele estava aqui para matar Kaká. Afinal de contas, todo assassino que essa equipe havia enfrentado até então nesses anos tinha como alvo Kaká, filho favorito de Deus. A identidade de Kaká era nobre e ele tinha potencial ilimitado. Ele era um forte candidato ao trono do Papa e tinha muitos inimigos em potencial. Nenhum assassino jamais mirou em mais ninguém. Era diferente desta vez. Balese percebeu que esse misterioso assassino estava mirando nele desde o começo. Este assassino não mostrou nenhum sinal de atacar o belo filho favorito de Deus Kaká, que ainda sorria naquele momento. O cérebro de Balese começou a processar a informação potencial que essa observação repentina trouxe. Ele até tinha um suspeito em mente, mas não tinha certeza se estava certo. Aquele cara poderia ser tão ousado. Embora Balese estivesse pensando, seus movimentos não eram lentos. O santo poder da prata encheu todo o vale. No segundo seguinte, havia inúmeras lanças de dragão de prata criadas pelo puro poder sagrado no céu. As pontas das lanças de dragão apontavam para o assassino no chão. Embora cada lança de dragão fosse formada pelo poder sagrado, todas elas tinham um brilho metálico mortal. Com este nível de poder, Balese poderia facilmente destruir este vale se quisesse. As pessoas no vale sentiam a pressão e sentiam-se como se fosse dia do juízo final. Parecia que até mesmo o ar tinha congelado. Ajoelhe-se e entregue-se. Eu não vou te matar se você fizer isso. Balese disse enquanto ele parecia majestoso no céu. Seus cabelos brancos e barba tremulavam ao vento, e parecia que ele estava conectado com a natureza e não poderia ser derrotado. Se entregar uma ova. O assassino de repente zombou de Balese casualmente. Ele então acenou com a mão, e nuvens de chamas vermelhas emergiram de longe quando um zumbido soou. Essas nuvens de chamas dançaram no ar e se fundiram. Logo, essas nuvens de chamas se tornaram uma e se transformaram em uma figura que se parecia exatamente com esse assassino. Não importava se fosse a roupa, a arma ou a expressão facial, tudo parecia idêntico ao assassino. O que? Um clone? Ou teletransporte? Qual deles é real? Os dois assassinos estavam separados por 10 metros, mas pareciam exatamente iguais para todos os outros. Todos abriram os olhos amplamente, mas não conseguiram identificar a diferença. O rosto de Balese mudou de cor também. Ele se concentrou quando 2 traços de luz prateada saíram de seus olhos. As luzes envolveram as 2 figuras enquanto Balese queria encontrar a diferença e identificar o verdadeiro assassino. O que? Eles são os mesmos. Mesmo os meus olhos divinos não sabem dizer qual é falso. Balese ficou chocado. Mas depois de um segundo, ele não estava mais preocupado. Ele abriu as palmas das mãos e atacou os 2 assassinos. Todas as lanças de dragão que estavam flutuando no céu se transformaram em traços de relâmpagos prateados de relâmpago instantaneamente. As lanças de dragão abateram os 2 assassinos e criaram numerosas trajetórias no ar. O vento criado pelo golpe soava como o uivo dos fantasmas e o rugido dos deuses. Um ataque completo de uma elite da classe Lua parecia capaz de destruir o céu e a terra. Os cavaleiros e os servos da Santa Igreja, todos abriram amplamente os olhos. Todos eles queriam ver esse assassino poderoso, ainda que sem sorte, morrer. Todos acreditavam que este era o fim desse assassino. Eles não achavam que evitar esse golpe era possível, muito menos realmente contra-atacar. Assim como imaginavam, sob a densa e poderosa chuva de lanças de dragão, um dos assassinos surgiu como uma bolha depois de ser atingida por mais de uma dúzia de lanças de dragão. Ele desapareceu e não pôde ser encontrado. Era um fantasma.
Mesmo que esse fantasma fosse inteligente o suficiente para enganar a técnica de Baleze, olhos divinos, não poderia evitar ser destruído por esse ataque letal. O colapso do fantasma representava a morte do verdadeiro assassino. Os cavaleiros e os servos divinos não tinham dúvidas em suas mentes. No entanto, o que aconteceu a seguir redefiniu a palavra agilidade em suas mentes. Sob o denso ataque em área, o assassino que todos pensavam que iria morrer começou a correr. Sua velocidade não era rápida e não era lenta, mas estava cheia de ritmos. Como se estivesse dançando, às vezes ele se movia para frente, às vezes se movia para trás, às vezes se movia para a esquerda e às vezes se movia para a direita. Ele até fez alguns movimentos ridículos que eram engraçados para os outros. Foi como um milagre. Este assassino tinha evitado todas as lanças de dragão que estavam vindo para ele. Vosh! 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 As enormes lanças de dragão tinham chamas de prata ao redor delas, e eles atacaram a cabeça do assassino enquanto eles se moviam com a energia e a pressão do poder santo. Sob o controle intencional de Baleze, todas as lanças de dragão estavam mirando no assassino. Numerosas lanças de dragão voavam pelos ombros, cintura, pernas, costas e cabeça desse assassino. Era óbvio que esse assassino estava mantendo uma pequena distância entre ele e as lanças de dragão. Toda vez que os cavaleiros e os servos divinos achavam que o assassino estava prestes a ser atingido, este assassino lhes mostrou uma nova maneira de mover o corpo, desviando das lanças de dragão em ângulos especiais e evitando o beijo do ceifador cruel. O coração de todos estava acelerado, como se ninguém soubesse o que estava por vir.